Yogi Surissima! Gold Roger é um dos poucos personagens de One Piece que conheceu todos os segredos. Seja ali o que aconteceu, o combate do que ocorreu no século vazio, a luta envolvendo a descoberta dos segredos dos Ji, as armas ancestrais. Gold Roger e toda a sua tripulação souberam, identificaram ali esses segredos que estavam ocultados há mais de 800 anos. A questão, meus amigos, é que o Roger, agindo dessa forma, teve a capacidade de não agir. Ele decide não agir, o que até mesmo levanta o grande questionamento para Vegapunk sobre por que o rei dos piratas tomou tal atitude. Nós vamos comentar porque Roger não declarou guerra contra o governo mundial e Imu depois da vinheta. Mesmo na era de Shebeck, Gold Roger já era considerado um pirata extremamente poderoso, sendo alguém que rivalizava ali com o Garp, né? Não como o Garp, mas com o Garp e também com o Shebeck. O narrador mesmo de One Piece deixa bem claro que por mais que fosse a era dos Rocks, também existiam três pináculos, três pilares de poder: Shebeck, Garp e Roger. O Roger já tinha essa capacidade, esse poder, essa base enfurecida para criar qualquer tipo de camadas para proteger os seus companheiros, mas ao mesmo tempo desbravar os quatro mares. Nós, então, vimos ao longo de todo esse flashback esse desenvolvimento bem interessante envolvendo ali ao Roger e também ao Shebeck. Essa rivalidade no meio da pirataria, porque por mais que nós colocamos o Garp nessa equação e o Shebeck até mesmo considere o Garp como um pirata, o Garp ele é um marinheiro. Então nessa época a pirataria era dividida em aqueles que seguiam o Roger e aqueles que seguiam o Shebeck. E é dito de forma bem clara que os Rocks eram quem dominavam ali os mares nesta época, pelo menos até o incidente de God Valley. Mas, meus amigos, tudo, até mesmo ali essas batalhas e combates que o Roger acabou tendo com o Shebeck, fez com que o personagem evoluísse, tomasse ainda mais poderes para chegar no seu ápice de evolução nas suas habilidades. Mas mesmo assim, mesmo tendo um poder que poderia rivalizar contra o Shebeck, mesmo entrando na porradaria contra o Garp, ao ponto ali de conseguir lutar entre a vida e a morte, né? Eram ataques, a luta entre o Garp e ele eram ataques ali para matar, né? Eles saíam quase ali à beira da morte, envolvendo esses confrontos. Mesmo assim, mesmo com todo o conhecimento, conquistando os mares, se tornando o rei dos piratas, o Roger não declarou guerra contra o governo mundial e o Roger nem sequer ficou ao lado dos acontecimentos e idealizações de Joy Boy. A questão que fica é: por que o Roger e a sua tripulação tomaram tal atitude? Meus amigos, tem muita coisa pra gente questionar aqui sobre essas ideias e posicionamentos de Gold, Roger e os demais, mas é claro, né, é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece para que o YouTube continue a compartilhar, divulgar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. É também importante você tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu reparo. Continue a nos ajudar, fortalecendo ainda mais os nossos vídeos aqui no canal do Geek Brasil. Dessa forma, se tornando um membro, mandando o seu valeu ou até mesmo hypando os nossos conteúdos, os nossos vídeos de One Piece vão chegando para mais pessoas, vão sendo mandados para mais longe. Então a gente observa algumas coisas que a gente já estava meio que analisando já aqui no canal, sendo concretizada em God Valley, que é a aparição de Imu. Quando Imu aparece em God Valley, as coisas começam a criar ainda mais camadas interessantes para mostrar que vários piratas realmente sim épicos já tinham conhecimento, passaram a ter conhecimento de que existia alguém sentado no trono vazio, ou que existia alguém que estava no pináculo do poder do mundo. Talvez ali na relação do Saturno tivesse uma combinação de que existia alguma coisa por detrás
dos Gorosei e que isso estava sendo levantado até mesmo por Kaido, Big Mom, Shebeck, Roger, Garp e outros piratas como Barba Branca. Nós temos essa concepção acontecendo no combate em God Valley, o que nos leva ali ao questionamento de que se eles sabiam que existiam esse pináculo, né, esse suprassumo de poder em volta ali do mundo de One Piece, por que não foram para a guerra total depois de God Valley? Depois de descobrir ali o segredo do G, o século perdido, a localização das armas ancestrais, né, as localizações ali das armas ancestrais, por que eles não foram para a guerra, né? São coisas bem interessantes para parar para pensar, porque o incidente de God Valley, ele basicamente é aquela peça de dominó que você dá aquela, sabe, aquele pitelzinho, aquele cutucozinho assim que você manda pra frente, e aquele meme, né, do cara que faz assim um pequeno dominó derrubando ali um dominó gigantesco, né, que vai acontecer, né? God Valley basicamente é o start para a grande guerra final que nós vamos ter no mangá de One Piece. Tudo começou a se originar de lá, né? Tudo acabou começando a se originar de lá e mesmo assim nós não tivemos esse contexto sendo aprofundado na trama de One Piece através do porquê que o Roger não foi pro ataque contra Imu. E o Vegapunk chega ali questionar por que a tripulação do Roger fez isso, né? O Vegapunk, ele fala que ele pegou algumas partes, né, que não é 100% da história, conseguiu unir alguns contextos que ele entendeu basicamente do que se tratava, e ele falou que se tratava de uma guerra em que não existia certo ou errado, né, não existia certo ou errado, e você que tinha que pegar essas informações e decidir o que era certo e errado. Isso é bem interessante porque também é a fala do Rayleigh lá para os Mugiwaras em Sabaody, que aqueles que descobrem os segredos de tudo, é eles que devem interpretar as ações. Então é interessante de que eles precisavam até mesmo ter uma outra interpretação, um outro ponto para tomar uma atitude, para tomar ali uma perspectiva. É claro que o Roger, o que pode ter pesado ali para o Roger não declarar guerra contra o governo mundial é que Shirahoshi só iria nascer daqui 10 anos, mediante ao retorno dele para a terra do Neptuno, da terra ali da Ilha dos Tritões. Então, as peças ainda não estavam encaixadas e ele decide então postergar, ele decide realmente confiar isso para outra época. Tudo começa realmente a se encaixar e fazer ali um sentido na maneira como o Rayleigh reage às falas do Vegapunk e a maneira também como o Rayleigh explica isso para os Mugiwaras em Sabaody. Só que, meus amigos, nós temos uma questão muito importante, porque essa fala do Rayleigh, ela aponta sobre cada um tomar uma interpretação mediante a essa informação que recebe. Ou seja, todos os participantes de God Valley tomaram uma atitude depois desse confronto para acabar com essa opressão em One Piece, ou pelo menos tomar essa opressão para si, que foi no caso ali da Big Mom e também do Kaido. Nós observamos então que Big Mom e Kaido não tomaram a mesma alternativa que Barba Branca, Roger, Rayleigh, Gaban e até mesmo ali outros personagens como Garp. Não, eles acreditavam que eles eram a resposta para acabar com essa opressão do mundo de One Piece e aplicar suas próprias opressões. Que eles iriam partir junto com um grande exército para derrubar os poderes de Imu. Então eles acreditavam que eles eram as próprias respostas. Tanto Big Mom quanto também Kaido acreditavam nessa visão e que eles estavam mirando o topo do mundo, assim como o Shebeck estava. Só que o Shebeck mesmo fala que por mais que ele não derrubasse, outro poderia vir. Por isso que ele estava ali com afinco suficiente para proteger ali o seu filho, porque ele sabia que se não cumprisse o propósito, Tite, Barba Negra, poderia cumprir o propósito para ele. E é interessante que tudo isso vai meio que influenciando outros personagens de forma
indireta. Como o Shebeck acreditou que seu filho poderia herdar ali a sua perspectiva, da mesma forma podemos ver Barba Branca. O Barba Branca, ele definitivamente começa a viver a sua vida como pirata, começa a seguir a sua jornada como capitão principal da sua tripulação, mediante ao seu navio. Ele começa a conduzir a sua jornada através de um conceito da família, até a chegada do Ace em sua tripulação. Quando o Ace ele chega na sua tripulação, ele toma uma iniciativa, ele toma uma atitude que nem mesmo o Ace desconfiou, que era o quê? Que era torná-lo rei dos piratas, que era fazer Gold Race, né, que seria ali Portigas de Ace, também como o rei dos piratas, assim como foi o seu pai. Então, da mesma forma como nós temos essa aposta envolvendo o Shebeck, Barba Branca também começa a realizar. E essa também é a grande motivação do Roger, do Rayleigh e do Gaban sobre as idealizações de uma próxima geração. Mas calma lá, porque nós também temos um outro personagem que tem essa capacidade, esse entendimento de apostar numa nova geração, que é quem? O Garp. O Garp, ele tem essa idealização envolvendo a Sword. Existia uma grande discussão sobre o Garp, do porquê que ele está na marinha, se ele sabia ali as circunstâncias de God Valley. E aí o Oda foi lá e provou para nós que o Garp não sabia. Aí existia um grande questionamento sobre se ele iria atacar Imu ou não, e Imu iria deixar ele vivo. Agora nós sabemos que o Garp foi lá e atacou Imu do mesmo jeito, né? Tipo, que se dane, sabe? Que se dane o que é esse cara. Se é a presença do governo mundial, pra mim é um monstro. E nós também temos a ideia do porquê que o Garp permaneceu na marinha mesmo depois de atacar o governo mundial, atacar Imu. Porque ele precisava formar uma nova marinha. Ele precisava criar uma nova marinha, que essa marinha era baseado através ali dessa próxima geração, que seria a Sword. Por isso que o Garp queria tanto que o Ace, o Luffy e até mesmo o Sabo fizessem parte ali da marinha, porque eles, os três, iriam liderar esse novo movimento para a Sword. Mas o Garp, ele não conseguiu fazer toda essa movimentação e sobrou ali para quem? Sobrou para o Kobe. O Kobe agora é basicamente o Garp de 38 anos atrás, né? Ainda no seu desenvolvimento, é claro, né? Ainda na sua 38 anos atrás também eu acho que é exagero, né? Mas vamos lá, de uns 55 anos, 54 anos atrás, o Kobe provavelmente se encaixa aí nessa visão. Mas nessa classificação nós temos então que o Garp, ele acaba também apostando na próxima geração, diferente ali de Big Mom e Kaido, e é claro, se juntando ali ao lado de Barba Branca. Então que nós temos Rayleigh, Gaban e Roger apostando definitivamente na próxima geração. Por isso que o Roger, ele não toma atitude, ele não declara guerra contra o governo mundial. A gente observa várias partes ali que a gente consegue entender de que a próxima geração que deveria tomar a decisão do que deveria ser feito, do que deveria ser seguido. Por mais que ele quisesse tomar tal atitude, as peças ainda não estavam se encaixando. Como a gente já falado, precisava que a Shirahoshi pudesse viver. É na geração da Shirahoshi que o governo mundial precisa cair. Nós não sabemos há quantos anos um Poseidon, né, uma arma ancestral Poseidon, uma sereia que tem o controle sobre esse poder, não nasce no mundo de One Piece. Mas o que nós sabemos até o último momento é que o último nascimento foi no século perdido. Então o Roger, ele pega todas as peças e decide desta forma, ao lado dos seus companheiros, apostarem na última geração, na próxima geração, através ali da sua conversa com o Rei Neptuno, através ali da sua conversa com outros personagens. O Roger decide tomar tal atitude e caminhar em direção ao One Piece. Por que eu tô falando sobre caminhar em direção ao One Piece? Porque nós temos Barba Branca, Kaido, Big Mom, nós temos ali Garp, Roger e Shebeck. 6 caras sinistros,
6 caras sinistros e os 6 do bando do Chapéu de Palha não limpam os pés desses 6. Talvez o Luffy dá uma ilustrada ali na perna, né, no sapato do Shebeck, né, consiga dar, brincadeiras à parte, o Luffy já tá num patamar realmente sim extraordinário. O Zoro também, o Sanji também ali, mas não se compara, né? O Zoro e o Sanji não se compara ainda ali a Roger, Garp, toda essa galera tem que evoluir bastante ainda os seus poderes, mas o que o Roger entendeu é que, caramba, todas as peças precisam encaixar para que eles consigam vencer, para que eles consigam ganhar essa batalha. E o Roger decidiu então que criar um guia definitivo de como derrotar Imu-sama. Ele criou o guia definitivo ali para como derrotar Imu-sama, porque 6 foram pra cima da criatura e mesmo assim não conseguiram derrotar. Então, o que o Roger faz, mesmo sendo amaldiçoado por Imu ou sendo acarretado por uma doença, ele tem o seu tempo de vida de forma reduzida. E ele pega esse tempo de vida seu para encontrar ali o One Piece, descobrir todos os segredos, amarrar no mesmo balaio, amarrar ali no mesmo embrulho e colocar em um único lugar. Então ele fala para a próxima geração: vão atrás do meu tesouro, que lá vocês vão descobrir tudo. Quem conseguir o One Piece provavelmente vai ter o poder para enfrentar Imu-sama, confrontar ali Imu-sama e conseguir derrotar. Então nós temos essa perspectiva bem interessante de como o Roger levantou todo o agrupamento para criar o guia definitivo de como derrotar Imu-sama. Sacrificando a sua própria vida, tendo ali iniciado a era dos piratas, o Roger acabou confiando todas as suas fichas para que a próxima geração pudesse realmente ser levantada no mundo de One Piece, como Sabo, como Ace e também Luffy e os demais, né? A gente fala, o pessoal fala, os Mugiwaras não vão ter ali chance contra Imu e os demais. Calma, calma, que tem muitos segmentos que vão sendo aprofundados, vão ser aprofundados ainda mais na trama, e isso vai fazer sentido pra caramba através das atitudes de Gold Roger, tanto do Roger quanto também do Garp, quanto também ali do Barba Branca, por apostarem na próxima geração.